Bom, pessoal, conforme conversado com vocês, essas nossas aulas, elas têm o intuito de trabalhar alguns conceitos essenciais em matemática básica, matemática que a gente vê lá no ensino fundamental, para um bom andamento das nossas aulas de matemática, física, química e assim por diante. Um primeiro tópico que eu trago aqui para conversar com vocês é sobre fração. A fração, ela é um número racional, e a gente vai estudar isso em matemática, o que é um número racional. Aqui para a gente, o que vai ser fundamental? A gente entender que a fração é descrita por um numerador em relação a um denominador. Esse numerador e esse denominador são números inteiros. Eles podem ser positivos, podem ser negativos, mas não pode ser vírgula. Não pode ser número que tem vírgula. Por exemplo, de fração, aqui a gente tem o 3/4, ou menos 2/5, ou 5/3. Todos esses aqui são exemplos de frações. Beleza? As frações, elas têm algumas classificações. A primeira classificação importante que a gente tem aí em fração é a seguinte: uma fração ela pode ser própria, uma fração ela pode ser imprópria, uma fração pode ser aparente. Uma fração própria é quando o numerador é menor, esse símbolo aqui é o símbolo de menor, que o denominador. O valor da fração é menor que 1. Então, essa é uma fração própria. Uma fração imprópria vai acontecer o contrário. O numerador ele é maior que o denominador. Aqui nesses nossos casos, o valor ele é maior que 1. E uma fração aparente é quando o numerador ele é múltiplo do denominador. Aqui, o que a gente vai usar de importante? Exemplos. Uma fração própria, 3/4. Uma fração imprópria, 4/3. E uma fração aparente, por exemplo, você pode ter aqui 12/3. Por quê? Se você dividir 12 por 3, 12 está na tabuada do 3, isso dá 4. Então, é um número que está aqui escrito como fração, só que ele é aparente, está disfarçado. Na verdade, ele é um número inteiro. A gente tem essas classificações. As frações próprias, elas estão mais presentes no nosso vocabulário ali de frações, e então é mais comum a gente ver elas. Quando eu falo que o valor é menor que 1, significa, para a gente passar uma fração para número decimal, então aqui é uma coisa que vocês precisam saber, para passar uma fração para número decimal, basta você dividir o de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador. Então, eu divido 3 por 4. Quando eu fizer essa divisão, 0,7 vezes 4, 28. Sobra 2, acrescento um 0, 5 vezes 4, 20. Eu sei que 3/4 é a mesma coisa que 0,75. 3/4 é uma fração. 0,75 é um número decimal. Então, a gente tem que
toda fração pode ser escrita como um número decimal. Se eu pegasse 4/3, se eu dividir 4 por 3, 1 vezes 3, 3 sobrou 1, acrescento um zero, vírgula. 3 vezes 3, 9, sobrou 1. E assim por diante. O resultado aqui, 1,33 reticências, representa que esse número é aproximadamente, então eu uso esse símbolo, 1,33. Isso aqui, essa reticência é continuando. 3, 3, 3, 3, 3. Esse tipo de número, a gente chama ele de dízima periódica. Tudo bem? Então, agora, gente, a gente sabe como passar fração para número decimal. Basta dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, lá, o 12/3, ó, ele... 12/3, 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 3, ó, vai dar 4. Aqui a gente já sabe que vai dar 4, por isso que é uma fração aparente. A primeira deu um número menor que 1, a segunda deu um número maior que 1, e a terceira deu um múltiplo ali. Então, nesse primeiro momento, como a gente passa a fração para decimal, a gente faz este processo. Outra coisa que eu quero relembrar com vocês, como que a gente faz continhas com frações. Então, adição de frações. Na adição, a gente vai estar juntando os termos. Você só pode juntar termos em que o denominador for igual. Então, por exemplo, 2/5 mais 1/5. O denominador é 5 em ambos. Então, você conserva o denominador e soma 2 mais 1, 3. Perfeito. É assim que a gente faz a adição. Agora, se a gente tivesse um outro exemplo aqui. 2/3 mais 3/4. O denominador não é igual. Quando o denominador não é igual, a gente não consegue somar. O que você precisa fazer? Você precisa criar frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que possuem o mesmo denominador. Então, você vai pensar aqui, ó, 3 e 4. O 3 e o 4 estão na tabuada de quem? Quer dizer, que número que tem na tabuada do 3 e na tabuada do 4? Se você pensar um pouquinho, 12. E aí eu faço o seguinte, ó. O 3, ele virou 12. Por quê? Eu multipliquei por 4. Uma fração equivalente, eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, em cima eu também multiplico por 4. Ó. 2 vezes 4, 8. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. O 4 virou 12. Por quanto eu multipliquei o 4 para dar 12? 3. E aí eu multiplico em cima também. 3 vezes 3, 9. Mantemos o denominador e somamos os numeradores. 8 mais 9 vai dar aqui para a gente 17. Então, aqui a gente lê 17 dozeavos. Regrinha, então, adição de fração. O denominador sempre tem que ser igual. Existe um outro processo prático aqui que você pode usar também, se você quiser. Como que funciona esse processo prático? Você vai fazer o seguinte. Embaixo, o resultado que vem aqui embaixo é essa multiplicação aqui. Você faz 3 vezes 4, 12. Beleza. Depois você faz essa multiplicaçãozinha aqui. 2 vezes 4, 8. Aí você repete o sinal que tem aqui. E por último, você faz essa multiplicaçãozinha que ficou aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 8 mais 9, 17. Embaixo ficou 12.
Lembrando que se você usar esse processo aqui, sempre quando você chegar num número que em cima e embaixo for múltiplos, você precisa simplificar. Mas aí o processo de fazer a adição é esse, ele não muda. E ele é idêntico ao de fazer subtração. Então vamos lá. Subtração de frações. Como que a gente faz? Se eu tiver 3/5 menos 2/9. Você vai procurar primeiro que número que está na tabuada do 5 e do 9. Se você quiser fazer aquele processo mais rápido, você faz 5 vezes 9, 45 aqui embaixo. Aí 9 vezes 3, 27, menos 5 vezes 2, 10. Aí você faz 27 menos 10, 17, sobre 45. Tudo bem? E agora a gente vai para uma outra parte, a multiplicação de fração. A multiplicação de fração, ela se dá por uma regrinha mais fácil. Não precisa se preocupar se tem numerador ou denominador igual. Você tem lá 2/3 vezes 4/7. A multiplicação de fração fala que você vai multiplicar numerador com numerador, então 2 vezes 4, 8. E denominador com denominador, 3 vezes 7, 21. Esse é o resultado da multiplicação de fração. E se a gente estiver falando de divisão de fração, por exemplo, 2/3 dividido por 5/4. Aí a regrinha é a seguinte: você copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Agora vira uma multiplicação de fração. Inverter o segundo foi, era 5/4, virou 4/5. Eu troquei o numerador com o denominador. Eu faço 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 15. Esse é o nosso resultado da divisão. Ok. Então, aqui a gente viu as 4 operações básicas para frações. Toda vez que a gente chegar num resultado, existe algo chamado simplificação de fração. Por exemplo, você chegou numa fração que deu 25/30. Você sabe que tem 25 partes em 30, tudo bem. Só que você vai observar que isso pode ser reduzido, isso pode ser simplificado. Você vai notar qual é o número que divide em cima e embaixo. Então, você vai pensar assim, 5. Então, eu divido por 5 em cima e embaixo. 25 dividido por 5, 5. 30 dividido por 5, 6. Isso fala para a gente que 25/30 é equivalente a 5/6. Essa fração que a gente obteve aqui, ela é chamada de irredutível. Por que irredutível? Porque não dá mais para reduzir. E aí, a maioria das vezes, você vai trabalhar com essas frações aqui, as irredutíveis. Por exemplo, na divisão, você acabou de fazer uma continha. Você viu que dá para simplificar a sua fração, você precisa simplificá-la. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre frações. Vão ser necessários para a gente no decorrer aí dos nossos anos estudando juntos. Beleza?